Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aula de matemática. Estamos no nosso módulo 2. E na aula de hoje nós iremos estar estudando sobre segmentos proporcionais e sobre o teorema de Tales. Então, peguem um caderno de vocês e vamos acompanhar. Segmentos proporcionais. Então, observem, eu tenho esse segmento aqui, ó, AB, que mede 2 centímetros. Tenho esse segmento CD, que mede 4 centímetros. Segmento EF, de 3 centímetros. E o segmento GH, de 6 centímetros. O que é um segmento proporcional? Como é que eu verifico? A razão entre eles, lembram que a razão, divisão, tem que ser o quê? Iguais. Então, vou dizer que esse segmento AB e CD, ele é proporcional ao segmento EF, GF, se a razão entre eles forem o quê? Iguais. É o que acontece aqui, ó. O segmento AB é quanto? 2. E o segmento CD, 4. Então, a razão entre eles dá quanto? 1 sobre 2. Quando eu faço a minha razão. Lembram que a gente sempre tem que simplificar. Então, 1 sobre 2. Aí eu pego um outro segmento, que eu quero saber se eles são proporcionais. Então, a razão entre eles tem que ser iguais. EF, que é 3, sobre GH, que é 6. Simplificando, simplifiquei por 3, deu quanto? 1 sobre 2. Como eles são que iguais, então o segmento AB e CD, ele é o que? Proporcional ao segmento EF, GH. Então, é isso que o segmento ser proporcional, tá? Eu peguei esse segmento aqui, ó, 2 sobre 4. Deu quanto? Deu 1 sobre 2. Segmento AB sobre CD. Ele é proporcional ao segmento EF, GH. Porque, ó, quando eu fiz 3 sobre 6, vai dar quanto? 1 sobre 2. Quando eu faço 2 sobre 4, dá quanto? 1 sobre 2. São iguais? Meus segmentos são o quê? Proporcionais. É só isso, galerinha, para verificar se o segmento é proporcional ou não ao outro. É só fazer a razão. Se forem iguais, são proporcionais. Vamos lá. Então, aqui, ó. Esse exemplo aqui tá no livro de vocês, na página 154. Já é o que eu falei no slide anterior. Ó. Quando a razão entre dois segmentos é igual, vocês grifem aí, a razão entre os outros dois segmentos, nós dizemos que eles são o quê? Proporcionais. Então, tá aqui esse exemplo, que é o mesmo do anterior. Então, eu digo o quê? Que AB e CD, ele é o quê? Proporcional ao segmento EF, GH. Tá? Pois as razões entre eles são o quê? Iguais. Vamos lá praticar isso que eu acabei de falar para vocês dos meus segmentos serem proporcionais. Está no livro de vocês, a primeira questão, na página 155. Pede o quê? Pede para calcular a razão entre o segmento AB e CD, sabendo que AB é 3 centímetros e CD é 12 centímetros. Turma, lembrando o que é razão? Razão é a mesma coisa que divisão. Lembram que eu falei para vocês, quando vocês ouvirem essa palavra, razão, lembrem-se que está falando de uma divisão. Então, vocês anotem aí, puxa a setinha e anotam no livro de vocês para vocês estarem memorizando e não se esquecerem que vai ser importante para o estudo de vocês nas próximas etapas. Saber que uma razão é uma divisão. Se ele pede para calcular a razão entre AB e CD, eu vou dividir quem por quem? 3 por 12 ou 12 por 3? Muito bem, 3 por 12, porque ele quer saber AB e CD. Então, a razão entre AB e CD é 3 sobre 12. Lembrem-se que sempre que der para simplificar, a gente simplifica. Aqui eu simplifiquei por quanto? Por 3, ou seja, eu dividi em cima e embaixo pelo número 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Letra B, ele diz EF e GH, sabendo que EF é igual a 10 e GH é igual a 4.
Pede pra gente calcular essa razão. É interessante vocês estarem pausando o vídeo e estarem fazendo essa letra B sozinhos. Depois vocês voltam e veem se acertou. Tá? Então, é F sobre GH. Vai ser 10 sobre 4. 10 sobre 4, se a gente simplificou, em cima e embaixo por 2, deu quanto? 5 sobre 2. Essa aqui é a minha razão. Tá? Então, aqui essa questão ela só pede para calcular a razão. Ainda na segunda questão, da página 155, diz: no segmento AC, ó, o segmento todo, está localizado o ponto B, de modo que AC sobre AB, ó, esse segmento todo sobre o segmento AB é igual a quanto? A 5. Essa razão é igual a 5. A questão pede, letra A, qual é o valor da razão AB sobre AC? Percebam que ele inverte, ó, AB sobre AC. Para quem já lembra, percebam que aqui ele só fez o que? Inverter. Se ele inverter, ele está dizendo que essa fração é inversa a essa. Se é inversa, então o resultado vai ser inverso de 5. Então, quem lembrar quem é o inverso de 5, tranquilo, já responde direto. Quem não lembrar, vai fazer o que, professora? Ó, meios e extremos. Vamos lá? Ó, para quem não lembra, vai fazer meios e extremos. Então, AB. Então, lembre, AB sobre AC, ó, que é isso aqui, ó, AB sobre AC é igual a quem? A1 sobre AC sobre AB. Calculei o inverso, fazendo meios e extremos, ó, como se tivesse 1. Quem é AC sobre AB? Não é 5, ó, botei 1 aqui. Quem é AC sobre AB? 5. E é só a gente resolver. E nós encontramos que AB sobre AC é igual a 1 sobre 5. O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui meios e extremos, orelhinho, orelhão. Fiz esse sobre esse vezes esse, ó. E esse vezes esse. Por isso que ficou AB sobre AC igual a 1 sobre 5. Mas quem lembrar, turma, que esse aqui é o inverso desse, já faz direto, ah. AC sobre AB já que é o inverso, então vai ser quem? O inverso de 5 é 1 sobre 5. Caso não lembre, uma outra forma de vocês estarem resolvendo, também para quem não lembrar que um é o inverso do outro, vocês podem estar aplicando direto meios e extremos. Como, professora? Se não tem aqui ninguém embaixo, é porque é quem? Um fantasminha, tá? Então, vocês podem estar fazendo esse vezes esse, e esse vezes esse também. Vocês vão conseguir encontrar, vocês vão ter que AC, ó, é igual a quem? A5, AB. E aí, como vocês querem AB sobre AC, então, o AC, ele tá o quê? Aqui, então, ele vai passar pra cá, dividindo. Então, a gente vai ter o quê? 1 igual a... Também é uma das formas de vocês estarem fazendo, caso vocês não lembrem que é o inverso, tá? AB. Lembrem-se sempre que, se não aparece ninguém na frente da letra, é porque tem quem? 1, ou seja, o meu. Aqui é porque tem um fantasminha, lembrem-se disso. Se ele tá multiplicando, ele vem pra cá dividindo. O meu AB continua aqui, ó. Se esse AC tá multiplicando, ele passou pra cá dividindo. AC. O meu 5 tá multiplicando, ele passa pro outro lado dividindo. Então, AB sobre AC é igual a quem? A 1 sobre 5. Também é uma forma de vocês estarem resolvendo. Meios extremos que vocês já estão acostumados ou podem fazer assim. Mas se lembrar que é o inverso, e lembrar que o inverso de um número é só o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, tranquilo, 1 sobre 5. Letra B. Quantas vezes AB cabe em AC? 5 vezes, né? Já que ela
AB é 1/5 de AC, então não vai caber o quê? 5 vezes. Se AC é igual a 30, qual a medida de AB? Então, ele já está dizendo que AC mede 30. Qual a medida de AB? Já por essa questão aqui, a gente já sabe. Basta fazer 5 vezes 30 dividido por 5. Né? Então, vamos lá. Ó. AC sobre AB é igual a 5. Quem é AC? A questão me deu 30. 30 sobre AB igual a 5. Aplicando, ó, meios e extremos, nós vamos ter o quê? Que 5AB é igual a 30. Se o 5 está multiplicando, ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, AB é igual a 6. Tá? E aí, sem precisar fazer essa conta, só pelo resultado da letra B, que você sabe que AB cabe em AC 5 vezes, se AB cabe em AC 5 vezes, basta vocês fazerem, ó. Então, vocês já sabem, AC é 5 vezes maior do que AB. Então, basta vocês fazerem 30 dividido por 5. Já acharia direto. Se não quisessem fazer essa conta, tendo esse resultado aqui, ó. Sabendo que AB é 5 vezes, cabe 5 vezes, ou seja, AC é 5 vezes maior do que o meu AB. Caso não quisessem fazer essa conta toda, também poderia. E aí, saímos dessa parte, segmentos proporcionais, e vamos entrar no nosso teorema de Tales, Tales de Mileto. Então, eu tenho essas três teoremas de Tales, tá? Tenho essas três retas, essas são retas paralelas. Então, como eu tenho três retas paralelas, então eu chamo isso aqui de feixe de retas paralelas. Então, eu tenho um feixe de retas paralelas, é o que diz o meu teorema de Tales, cortadas, ou seja, interceptadas por duas retas transversais. Então, aqui eu tenho duas retas transversais, a reta U e a reta V. Então, perceba, eu tenho um feixe de retas paralelas, cortadas, ou seja, interceptadas por duas retas transversais, ó. Então, aqui eu tenho um ponto, que eu chamei de ponto A, meu ponto B, e aqui eu tenho um ponto C, certo? Eles formam esses pontos, que eu chamei de ponto D, ponto E e ponto F. E o que diz o meu teorema? Que os segmentos, eles vão ser o quê? Proporcionais, ele garante uma proporcionalidade. Então, um feixe de retas paralelas determina sobre as retas transversais, ó, segmentos correspondentes proporcionais. Então, por isso que a gente tem que estudar segmentos proporcionais, justamente por conta do teorema de Tales. Então, ela garante os segmentos correspondentes, ó. Esses segmentos aqui correspondentes, eles vão ser o quê? Proporcionais. E aí, eu tenho a seguinte proporcionalidade como exemplo. AB, o meu segmento AB, ó, sobre o meu segmento BC, ele vai ser o quê? Proporcional a quem? Se eu peguei AB, eu vou pegar quem do outro lado? DE, sobre quem? EF. Quando a gente estuda já os segmentos proporcionais antes e vem para o teorema Tales, fica bem tranquilo, né? Ó, de vocês já visualizarem que vai ser AB sobre BC, é proporcional a quem? ADE sobre EF. Mas, além dessa proporcionalidade, você pode também estar fazendo outras. E aí, eu trago para vocês esse outro exemplo, essa outra proporcionalidade. AC, agora eu peguei o meu lado todo, ó, AC, sobre quem? Sobre BC. E vou dizer que ele é proporcional a quem? A DF, esse outro lado todo, ó, que é o lado correspondente a AC, sobre quem? EF. Então, o importante é sempre vocês pegarem os segmentos, o quê? Correspondentes. É importante isso, prestar atenção nessa parte, porque os segmentos, eles têm que ser correspondentes. Vocês não poderiam pegar AC sobre BC e dizer que era proporcional a DE. Não, se você pegou esse lado todo, ó, se eu pego esse lado todo, ele vai ter que ser o quê? Igual, ou seja, proporcional ao quê? A esse lado aqui, ó. Também, tá? Então, só prestar atenção nessa partezinha. E vamos para um exemplo para a gente poder estar praticando e facilitar. Aqui, esse exemplo é bem direto, ele pede para vocês determinarem um valor
de x. Então, vamos lá. Eu tenho, ó, 12 sobre 10. Vai ser proporcional a quem? A x mais 3 sobre 8. Prof, é só isso, é só isso, é bem tranquilinho mesmo. Ó, 12 sobre 10, proporcional a x mais 3 sobre 8. E agora, professora? Meios e extremos. Então, eu tenho que 10 vezes x mais 3 é igual a quem? A 12 vezes 8. E aqui, professora, o que é que eu faço? Aplico distributiva. 10 vezes x, 10x, e 10 vezes 3, 30. Ó, 10x mais 30, igual a 12 vezes 8, 96. O que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, eu tenho que 10x é igual a quanto? 96. Tá mais, passa para esse lado que menos. Então, fica 10x é igual a 96 menos 30. 10x é igual a 66. Lembrem, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. 66. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 66 sobre 10. 66 dividido por 10, 6,6. Tá aí a resposta. O valor de x é 6,6. Vamos lá, praticando na nossa página 164, né? Questão 1. Essa questão eu quero que vocês pausem e tentem fazer sozinhos. E aí, fizeram? Vamos lá? A imagem, vocês pausam e voltam, né? E aí, verifica se acertou. A imagem representa um feixe de retas paralelas, ó. Feixe, tem 4 retas paralelas. Para ser um feixe, tem que ter pelo menos 3, tá? E 2 retas transversais. Se eu tenho um feixe de retas paralelas interceptadas por 2 retas transversais, então, eu posso usar o teorema de Tales. Que diz o teorema de Tales? Ele garante o que? A proporcionalidade entre o que? Os segmentos correspondentes. Classifica as igualdades em V para verdadeiras e F para falsas. Aqui diz o seguinte, o segmento AB, então, esse segmento aqui, ó, AB, sobre o segmento BC, esse aqui, ele vai ser proporcional ao segmento EF, por enquanto, ok, sobre o segmento FG, verdadeiro, certíssimo, tranquilinho. Vou dar até de cor. Agora, ele diz o segmento CD, então, o segmento CD, esse daqui, sobre o segmento BC, sobre esse aqui, ele vai ser proporcional a FG, então, peguei CD e FG, falso. Sobre GH, falso. Teria que ser o quê? O contrário. Então, errado, tá? Falso. Para ser proporcional, aqui não teria que ser FG. Aqui ia ser quem, professora? GH. Porque lembrem, tem que ser os lados correspondentes. GH sobre FG. Então, coloquem aí do ladinho para vocês saberem, tá? Qual é o correspondente. Para vocês estarem por dentro do qual é o meu correspondente. Vamos agora para isso aqui. AB. Então, tem um segmento AB sobre AC. Sobre esse todo aqui. Ele vai ser proporcional a EF. Então, AB e EF. Por enquanto, ok. Sobre EG. Tranquilo, ó. AB, EF, ó. AC, que é o maior, e EG. Tranquilo, verdadeiro. BD sobre... Agora, ele diz BD. Cadê, ó? BD, esse lado todo. BD sobre AC. BD sobre AC, ok. Vai ser proporcional a
FH. FH por enquanto ok, ó. Ó, BD e FH, ok. Proporcional a EG. Ó, EG. Ok, não. Que aqui é AC e aqui é EG. Proporcional. Então, verdadeiro. BC sobre AD. Ó, BC sobre AD. Isso tudo vai ser proporcional a quem? A GH. Ó, não, ó, se eu peguei BC, que tá aqui, GH tá aqui embaixo, então já é falso. E, para finalizar essa parte, que é importante, tá, turma? A gente tá fazendo essa parte para vocês estarem entendendo que são essa parte de proporcionalidade, para quando vier na hora de resolver as questões de conta mesmo. AD, ó, isso tudo, AD, sobre quem? Sobre BC, sobre esse pedacinho, vai ser proporcional a EH, por enquanto sim, né? Ó, por enquanto sim. AD e EH. Sobre FG, ó, FG. Verdadeiro, são correspondentes. Verdadeiro. Então, essa questão foi para vocês estarem verificando mais uma parte, como se fosse uma definiçãozinha, ver se vocês entenderam a questão da proporcionalidade, o segmento correspondente ao outro. E agora sim, fazer as contas na questão 2. Determine a medida de x em cada item, sabendo que R e ST são paralelas. Ó, fecho de retas paralelas, transversais, teorema de Tales. O que eu vou fazer, prof? 6 sobre 8 vai ter que ser proporcional a quem? A x sobre 12. Essa letra A, vou deixar para vocês fazerem, vai ficar como atividade, seria atividade de casa, né? Vamos dizer assim. E essa daqui eu vou fazer com vocês. Tá? Essa aqui, toma, segue o mesmo raciocínio. Por que eu deixei pra fazer essa? Não, essa aqui já tá prontinha, bonitinha. É só fazer 6 sobre 8 e x sobre 12. Mesmo extremo, vocês acham tranquilo. Essa daqui, ela tem um detalhe, que ela tá cortada, mas vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Essa minha reta aqui, que eu grifei de vermelho, é a minha reta V. Quem são os segmentos que tá com ela? X e quem? E 9,5. Então, preste atenção nisso. Não é simplesmente pegar x sobre 10, não. É o que? Os segmentos da reta. Então, o segmento dessa minha reta, quem é? X e 9,5. Então, vou botar x sobre 9,5. E o segmento da minha outra reta. Ó, minha outra reta, minha reta V. Quem é que tá com a reta V? 10 e quem? E 8. Então, nós vamos ter a seguinte solução. X sobre 9,5, ó. Lembram que é da minha reta V? X sobre 9,5 vai ser proporcional a quem? A 8 sobre quem? Sobre 10. E agora é só fazer meios e extremos, já estão acostumados. 10x é igual a 76. O 10 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, meu x é igual a 7,6. Só isso, professora, só isso. Essa letra B aqui eu quis fazer com vocês para vocês se atentarem a essa questão de quando tiver cruzado. Então, vocês têm que analisar o número, o valor que tiver relacionado com o meu segmento de reta. Essa daqui não, essa daqui já tá prontinha. 6 sobre 8 e x sobre 12, tá? Teorema de Tales no triângulo. O teorema de Tales pode ser aplicado nos triângulos, quando traçamos uma paralela a um dos triângulos, a um lado dos triângulos. Observe o triângulo ABC da figura. Então, ó, perceba que aqui eu tracei essa reta paralela e aqui nós temos o que? A minha reta transversal. Então, a gente está utilizando o teorema de Tales também. Ele vai dizer o quê? Ele diz o seguinte, que AP sobre PB, esse lado, vai ser proporcional a quem? AQ sobre QC. Como vocês já estão acostumados. E aí, nós temos, usando o teorema de Tales, podemos determinar
é C. O segmento é C, indicado por X, sabendo que DE e BC são o que? Paralelos, sabendo que aqui, ó, DE e BC é paralela, que fica como retas transversais. Nós podemos estar indicando esse segmento aqui, X, usando o teorema de Tales. O que eu vou fazer? 6 sobre 8 vai ser proporcional a quem? A 9 sobre X. Então, nós temos aqui, ó, 6 sobre 8 proporcional a 9 sobre X. Aplico quem? Meios e extremos, ó. Então, eu tenho que 6x é igual a 72. 6 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, meu x é igual a 12. E aí, praticando na página 168. Pede para a gente calcular a medida de x em cada item, sabendo que BC é paralelo. Então, isso aqui quer dizer paralelo, tá? Então, você pode até estar puxando a setinha e anotando, ó, paralelo. Esses dois tracinhos aqui, paralelo. Turma, teorema de Tales, mais uma vez, ó. Paralelo, ó, não são paralelos? Então, aqui você tem o quê? As retas transversais. Então, 6 sobre x vai ser proporcional a quem? A 10 sobre 15. A mesma coisa aqui, ó. 7,6 sobre 15,2 vai ser o quê? Proporcional a 8 sobre x. A mesma coisa aqui, 14 sobre 8, proporcional a 9,5 sobre x. E aí, eu respondo a letra A para vocês e fica a B e a C para vocês estarem fazendo sozinhos. Ó, 6 sobre x, proporcional a 10 sobre 15. Meios e extremos, 10x é igual a 90. E aqui nem precisa passar dividindo, como é 0 e é 0, a gente simplifica. X é igual a 9. E aí, finalizamos essa parte de segmentos proporcionais e teorema de Tales. Fica essa letra B e a letra C para vocês fazerem. A mesma coisa, turma. 7,6 sobre 15,2 é proporcional a 8 sobre x. A mesma coisa aqui. 14 sobre 8,5 proporcional a 9,5 sobre x. Faz meios e extremos e chega no resultado. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.